Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre os reinos e impérios africanos. Essa é uma aula para a semana 4 do PET 2, para turmas do 7º ano. Nós vamos colocar aqui informações importantes para que você realize bem as atividades. Queria deixar um recadinho para você que inscreva-se no nosso canal e também dê um like nesse vídeo se você gostar e compartilhe se isso fizer sentido, se isso te ajudar. Pode ajudar mais pessoas também a realizar as atividades desta semana. Então, nos ajude a ajudar vocês, porque é bastante importante. O canal tem tido bastante visualizações, muitas pessoas, inclusive até quando atrasa um pouco, perguntam se não vai ter o vídeo. Então, eu fico muito feliz em poder ajudá-los. Então, é necessário que você também nos ajude com essas pequenas ações que fazem muita diferença para nós continuarmos a produzir conteúdo aqui para o YouTube. Então, vamos para a aula, vamos para os reinos e impérios africanos aí. O primeiro povo, os primeiros povos que nós vamos tratar, e eu tirei até um pouco da ordem que está no PET, coloquei mais para a ordem que está na atividade do que está no texto que foi colocado no PET, para facilitar para que nós consigamos. Não é porque eu tenho toque de que as respostas no texto têm que estar mais ou menos na ordem, enfim. Mas, tirando essa parte, vamos para os povos iorubás. Quem são esses povos iorubás? São povos que surgiram aí, segundo a própria mitologia deles, na cidade de Ifé, né, na atual Nigéria, né, onde hoje é um país chamado Nigéria. É um local considerado sagrado, é uma cidade considerada sagrada, que possuía um líder político e religioso chamado Oni. É bastante importante nós termos em mente que o acesso que nós temos a estas histórias são relatos orais, são histórias que vão sendo aí contadas com o tempo. Então, esse povo ele surgiu nesse contexto, ele surgiu nesse local e se espalhou de algum modo pelo mundo com o tráfico negreiro. Então, em todas os países que foram colonizados aí por europeus na América, você vai ter presença de povos iorubás, né? Por quê? Porque esses povos eles foram levados, escravizados para a América. E, inclusive, eles chegaram ao Brasil. Né? Uma parcela muito grande dos escravizados são de origem iorubá. Ok? E por que isso tem grande importância para nós? Primeiro, para que nós conheçamos a origem desses povos, dos povos, das raízes aí africanas dentro do Brasil, né? E para que nós compreendamos também vários aspectos culturais do nosso povo. Nós precisamos entender que não existe somente o elemento português na formação do povo brasileiro. Existem outros elementos que são também importantes. Então, os povos africanos, os povos iorubás, eles foram tragos, escravizados, e eles influenciaram de forma muito grande muitas coisas. Primeiro, a questão religiosa. Né? Nós temos uma religião chamada Candomblé no Brasil, que ela é um sincretismo religioso da religião iorubá com aspectos aí da religião católica. Então, sincretismo religioso é isso. Então, é a mistura de diferentes manifestações religiosas. E esta mistura entre elementos da religião iorubá com elementos da religião católica deu origem a isso que nós chamamos de candomblé. Okay? Então, outras origens, né? Nós temos origens aí, outras influências dos povos iorubás.
nós temos palavras, axé, né? É uma palavra que é traga aí é do vocabulário iorubá. Olodum é uma palavra do vocabulário iorubá. Outras manifestações, danças, né? Maracatu, são todas manifestações ligadas a esses povos. Okay? Então, são coisas que estão presentes na cultura brasileira e que fazem parte dessa cultura iorubá. Então, eles influenciaram também a culinária, né? O acarajé, muito conhecido na Bahia, o azeite de dendê, tudo isso são coisas que são heranças desses povos. Ok? A religião iorubá, né, e o nome iorubá, ele está completamente ligado a essa questão religiosa, porque iorubá significa aquelas pessoas que acreditam em orixás, ok? Então, a religião iorubá, ela tem orixás, que são seres míticos, ancestrais de origem, né, dessa origem. Possuem características e sentimentos humanos. Então, são seres que possuiriam características e sentimentos humanos, então são seres diversos, ok? É muito complicado nós falarmos em politeísmo quando nós tratamos da religião iorubá, tá bom? Então, nós não conseguimos discernir de uma forma assim, bastante tranquila, de uma forma exata, trazendo se é monoteísmo, se é politeísmo. Mas eles creem nesses orixás e, enfim, esta é a principal crença dos povos iorubás. Nós temos aí as rotas saarianas, que também têm grande importância para a história africana. E o que são essas rotas comerciais? O que são essas rotas saarianas? São rotas comerciais em que diversas caravanas atravessavam o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, é uma extensa faixa de terra que separa aí a África, né, a África do Norte e a África subsaariana. Diversos povos, principalmente árabes, faziam aí comércio de diversos produtos, inclusive marfim, mas também faziam aí comércio de escravos, comércio escravista. Apesar de não ser essencialmente, por exemplo, a escravidão ser essencialmente a base dessa economia, a base desse comércio, já existia um tráfico de escravos aí nessa época, principalmente porque os muçulmanos, eles entendiam que a escravidão era uma questão religiosa, então todas aquelas pessoas que não se submetessem à religião islâmica, elas deveriam ser escravizadas, segundo a crença desses povos. Então, já existia um tráfico de escravos nesta rota saariana, mas não era somente tráfico de escravos, né? Existiam aí outros produtos que eram comercializados nessa rota saariana aí. Nós temos aí essa extensa faixa de terra chamada Sahel, que ela tem grande importância. Por quê? Porque ela é uma área de transição, né? E ela atravessa todo o continente africano, e ela é uma área de transição do deserto para a floresta tropical. Observamos que é bastante importante, né, tem bastante importância, essa rota comercial teve bastante importância entre os séculos VII e séculos XI. Este comércio aí, nós temos aí essa barreira natural que é o deserto do Saara, porém ela assim, foi muito bem passada por esses grupos aí, por essas caravanas. Por quê? Porque eles
Utilizavam-se de, primeiro, camelos para o transporte. Os camelos, eles precisam, ficam bastante dias sem ter sede, eles andam bastante tempo sem ter sede, e isso foi o que tornou possível que essa rota, né, chegasse, que essa rota existisse dentro do próprio deserto do Saara, que é um ambiente bastante aí, até diríamos que insalubre para que as pessoas consigam atravessar, né? Virou até tema de marchinha aí no Brasil, né? Mas, enfim, vamos continuar. Agora nós vamos tratar do reino de Gana e do Império Mali. São dois reinos bastante importantes nesta história, porque é interessante nós entendermos que antes da chegada do europeu, antes da influência europeia, que vocês vão estudar a princípio lá na matéria de geografia, lá no 8º ano, e depois nós vamos estudar lá no 9º ano, em história, a questão do imperialismo. Antes de tudo isso acontecer, existia uma história, existiam povos, existiam lutas, existiam conflitos, existiam, antes do elemento europeu protagonizar, né, cenas aí na história da África, já existia uma história, entendeu? E é bastante importante nós termos em mente isso quando nós tivermos contato com a história mais recente, com a história do imperialismo, com a história das guerras aí civis que ocorreram aí por causa desse imperialismo. Então, é bastante importante nós compreendermos que existia uma história. A África não é um país, né? A África é um continente com diferentes povos, com diferentes aí, etnias. Então, é um continente bastante rico. Então, nós precisamos desconstruir, de algum modo, essa imagem que nós temos da África, de uma África, a imagem dos filmes que nós temos da África, né? Às vezes nós achamos ou que a África é só fome ou que a África é só floresta, né? Então, fica um pouco difícil, né, de nós precisarmos, né? Então, nós precisamos estudar mais, compreender mais esta história da África nesse sentido. Então, o Reino de Gana e o Império Mali, eles são de bastante importância nós conhecermos. E é muito importante que nós tenhamos em mente que existe história, né, muito anterior àquilo que nós conhecemos aí por imperialismo, pela questão aí do tráfico negreiro, ok? Então vamos trazer aí. Primeiro, a oeste de Sahel existiu esse reino chamado Gana, né? Era rico, tinha muito ouro, e esses povos, né, de Gana trocavam esses metais preciosos por sal, alimentos, animais, e só que esse reino teria entrado em declínio, né, e por causa de problemas internos, de conflitos internos, esse reino enfraqueceu e foi incorporado a um império, que é o império chamado Mali. Segundo relatos orais, porque nós não temos aí uma história escrita na África, nós temos os relatos orais, os griots, que trazem aí a história, né, de uma forma oral. Eles são contadores de história, eles narram as histórias desses povos. Segundo essas histórias, o Império Mali ele teria sido formado pela conquista de vários territórios ao oeste africano pelo rei chamado Sundiata Keita. Então, esse império ele foi uma reunião aí de vários povos dentro do continente africano, aí, dentro dessa região, né, a oeste de Sahel. Houve um outro rei chamado Mansa Musa, que era muçulmano. Aí o elemento religioso
do islamismo influenciando aí. De acordo com os relatos, ele foi considerado o rei mais rico do mundo. E não sei se vocês se lembram da questão aí do islamismo, né, que vocês estudaram aí lá no finzinho do 6º ano, mas é importante para o muçulmano, é uma obrigação para o muçulmano visitar a cidade de Meca. Então, esta é uma obrigação. E isso, quando ocorreu na vida desse Mansa Musa, segundo os relatos, ele era tão rico, que quando ele fez essa peregrinação para a Meca, ele levou tanto ouro que enriqueceu o comércio de toda a região. Então, todo mundo ficou rico, segundo aí os relatos orais. Então, ele era considerado o rei mais rico do mundo por causa da grande quantidade de ouro que ele detinha no seu reino, detinha no seu império. Então, são impérios aí que existiram no continente africano. Vamos para as atividades. Na atividade 1, vocês vão falar sobre os povos iorubás, onde viviam, qual a sua crença religiosa e quais as contribuições para o Brasil. Né? A número 2, vocês vão explicar o que eram as rotas transsaarianas. A número 3, vocês vão explicar o conceito que é sincretismo religioso, eu disse aí no vídeo. E aí, vocês vão analisar, isso aí está ligado com as rotas transsaarianas, com as rotas saarianas, a importância dos povos árabes, principalmente aí islâmicos, muçulmanos, na África, ok? Eu expliquei um pouco sobre isso, mas é necessário que você também pesquise alguma coisa, né? A gente dá os caminhos para que você chegue à resposta, tá bom? A gente não faz o trabalho todo por você, não. Né? Tem muita gente aí comentando nos meus vídeos, que eu queria a resposta pronta. Procure outro canal. Não procure o meu, porque eu não vou dar a resposta pronta. Não critico os professores que fazem isso, cada professor tem seu método, mas o meu é de não dar a resposta, é de incentivá-los ao estudo, a uma pesquisa séria, né? Se eu der a resposta pronta, você vai ficar preguiçoso e não vai buscar pesquisar, não vai buscar o conhecimento. Então, quando você pesquisa, quando você busca, você acaba conhecendo até coisas que não estava procurando, né? Acaba encontrando até um mundo um pouco maior do que aquilo que a atividade exige, ok? A número 5, vocês vão responder sobre o Mansa Musa, que é o reino aí, né, que é o imperador, que era considerado o mais rico do mundo. Vocês vão falar por que disso, e por qual motivo ele foi para Meca, o que houve com Meca, com a sua passagem. Né? Nós explicamos aqui tudo isso. E vocês vão explicar por que o reino de Gana, na número 6, por que o reino de Gana foi incorporado ao Império Mali. Isso está bastante simples, está bastante tranquilo, essas atividades. Eu expliquei bastante para vocês aqui. Se você prestou bastante atenção, estará bastante simples, né, para que você encontre os caminhos para as respostas. Então, boa semana e bons estudos para vocês. Deus abençoe.